Olá, bom dia, meus amores. Novidade! Estamos começando a partir de hoje o novo bimestre. E isso quer dizer o quê? Vamos aprender no novo módulo do positivo, isso mesmo. E o mais interessante é que agora a aula de hoje vai ser sobre português. Então eu gostaria que vocês pegassem o módulo de vocês e abrissem na matéria de português, ok? Bom, eu já abri aqui meu módulo na matéria de português. Mas antes eu gostaria de saber, vamos lá, o que será que agora português vai estar tratando? Esse novo capítulo desse novo bimestre, esse primeiro capítulo desse novo bimestre. Tadã! Vamos descobrir? Então, quem imaginava, hein? Água, isso mesmo! Vamos falar agora nesse capítulo de português sobre a água. A água, a gente sabe que a água é fundamental para a nossa vida humana. Não só para a nossa vida humana em questão de para a gente se hidratar, na questão de tudo. Sem a água não conseguimos cozinhar, não conseguimos tomar banho, escovar os dentes, temos que estar sempre, né? Nosso manuseio diário, nosso cuidado diário. E não só para isso, para cuidar geral do mundo. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho mais. Olha o que vem falando aqui no nessa página aqui do capítulo de português. Olha só, a água, ela está em tudo. O planeta Terra também é chamado de planeta azul. Vocês sabiam disso? Você sabe por quê? Porque neste capítulo você descobrirá como a água está em todos os lugares até mesmo na poesia. E o mais interessante, vocês sabiam que nosso corpo ele é composto cerca de 60% de água quando a gente fica adulto? Vocês, crianças, ele vai diminuindo com o tempo, mas logo o bebê, o feto, ele é 100% líquido, quando o bebê ele é 80% líquido e adulto 70%, errei, falei 60%, né? 70%, e quando chega já na idade um pouquinho mais velho, nossos vovós está com cerca de 50% de líquido de água no corpo. Olha como é fundamental. Não é porque a gente tem essa quantidade grande de água no corpo que a gente não deva tomar água, porque recomendados pelos médicos devemos tomar cerca de quê? Isso mesmo, de 8 copos de água por dia para a nossa hidratação. Se você não tomou sua água hoje, meus amores, começa daí, tá bom? E assim durante o dia. Então vamos lá para o que interessa. Aqui você vira a folha depois e vai ver, vou filmar aqui para vocês verem. Tá bom? Deixa eu só virar a câmera. Então, meus amores, não consegui virar a câmera. Vamos lá. Aqui vai falar assim, ó. Nessa imagem aqui, o que é que retrata para vocês? O que é que vocês estão vendo? Nessa imagem, duas crianças e elas estão brincando com o quê? Com a água. E nessa parte aqui, nessa página, quando você vai virar, vai ter lá 5 perguntinhas para vocês responderem, bem básicas. Na imagem, que recurso natural as crianças estão usando para se divertirem? Eu acabei de responder sem querer, essa, logo no início. E na segunda questão vem falando, em que outras atividades do dia a dia usamos esse recurso? Falei disso no início também, um pouquinho disso. E em que lugares podemos encontrar água? Aí é com vocês. Você acha que a água de que os seres necessitam para viver é um recurso infinito? Será que a água ela é infinita, nunca vai acabar? Vamos descobrir ao decorrer dessa atividade de hoje, ok? E desse capítulo também. O que você faz para economizar água? Então, meus amores, o que é que vocês fazem em casa para não ter um grande desperdício de água? Bimestre passado falamos sobre a questão do consumismo, né? Mas agora estamos falando da questão do consumismo de água, como tudo gera em torno de consumismo, não é verdade? Vamos lá. Por que chamamos a Terra de planeta azul? Porque a maior parte da Terra ela é coberta por mares e oceanos, como vocês já sabem. Vista de muito alto do céu, a Terra parece toda azul. Se você pegar assim, tiver lá os astrólogos, né? Eles veem ela de muito alto do céu e ela parece toda azul.
Vamos lá. Aqui, na página 7 de português, vem falando aqui um infográfico. Aí vocês vão lá, abrem o infográfico de vocês e vai ver. Aqui vai estar toda a explicação. Olha que interessante, aqui no infográfico de vocês. Aqui, que nem esse copo aqui, vem mostrando que, primeiro, sobre o planeta Terra, o mundo, o valor total de água na Terra, no caso, eu falei mundo, na Terra, é de aproximadamente 1,4 bilhões de quilômetros de água. E 2,5% desse valor é cerca de 35 milhões de quilômetros de água doce. Apenas 2,5%. E desses 35 milhões de quilômetros, em torno de 70% estão na forma de gelo. Olha só, 70% ainda é gelo, está na forma de gelo. Encontrado nas regiões Ártica e Antártica e em topos de montanhas. E como aqui o copo que eu peguei parece bem com o do livro, se vocês perceberem, vem falando sobre 70% de todo o volume está na região amazônica. Aqui na questão da água no Brasil, na região amazônica. Contra menos de 5% na região que mais sofre com a seca, que é o Nordeste. Olha só, no Brasil, ele possui apenas 12% de todas as reservas de água doce do mundo. O Brasil possui 12%. É como se fosse esse copo aqui. Aqui, a linha de baixo, não aqui. Essa linhazinha aqui. Essa primeira linhazinha aqui do copo, tá vendo? Como se fosse 12% de água da reserva do Brasil. E o resto é do mundo inteiro. Nesse infográfico, vem falando que o país que mais possui também água doce de todas as fontes mundiais é o Brasil. E ali embaixo vem explicando aqui também, olha só, né, aqui, como vocês podem ver, espero que vocês estejam vendo. Aqui, vem falando que projeções das Nações Unidas para 2025, olha só, vem falando que 1,8 bilhão de pessoas terão carência absoluta de água. Imagina, gente, a água do mundo, temos que tentar economizar ao máximo, porque a maior porcentagem de água, como vocês podem ver aqui, você vê aqui tudo água na terra, né? A maior parte dela é água salgada, porque são as águas dos mares, porque as águas dos rios é apenas 2,5%. E aqui vem falando sobre um consumo em alguns países. Aí vem falando dos Estados Unidos, que é cerca de 300 litros por dia por pessoa. 300 litros por pessoa nos Estados Unidos. Na Europa, o consumo diminui um pouco, de 200 litros por dia por pessoa. E no Brasil, gastamos muito também, viu? 150 litros de água por dia por pessoa. O país que mais economiza água, por incrível que pareça, é a África subsaariana, que são cerca de 10 a 20 litros por dia por pessoa. Bem baixo o consumo de água deles. Agora vamos para o que interessa? Vamos para a atividade, isso mesmo. E na página 8 e na página 9 do módulo vai vir as questões para vocês responderem. Na questão 2, primeira questão ali foi o infográfico, certo? Na questão 2 vai falando qual é o principal assunto desse infográfico. Eu já dei algumas informações, vocês vão observar direitinho e vão responder. Na questão 3 vem falando que elementos visuais você percebe que estão relacionados com o assunto do infográfico. Identifique-se. Vocês vão observar direitinho o infográfico na página 7 de vocês e vai identificar e responder aqui. Questão 4. O infográfico pode ser dividido em duas partes. A primeira com fundo mais escuro, a segunda com fundo mais claro. Identifique e escreva com suas palavras a principal informação de cada parte. Primeira parte, vocês vão identificar e escrever, e a segunda também, ok? Letra B, da quarta questão. Uma informação aparece repetida na parte 1 do infográfico. Que informação é essa? Vocês vão observar direitinho e vão colocar aqui. Qual você imagina ter sido o objeto da repetição dessa informação? Vocês respondem também. Na parte 1 do infográfico, há algumas informações sobre o Brasil. No que o Brasil se destaca? Letra A. Aí vocês vão vir lá
que o Brasil se destaca por ser o país que tem mais... Aí vocês colocam, vão observar. Letra B. É possível deduzir que no Brasil não se corre o risco de carência de água? Explique sua resposta. Aí vocês vão dizer, explicar se sim ou se não, ok? E como eu falei, depois vai repetir aqui na questão 6, o consumo em alguns países, como eu falei para vocês rapidinho ali, agora há pouco. Aí vocês vão ver aqui nos Estados Unidos, Europa, Brasil, África. Aí você vai ver, no ato dessa parte, o do infográfico, esta indicação, consumo em alguns países. Os dados apresentados referem-se ao consumo de quê? Aí vocês vão dizer, esses dados do consumo em alguns países é o consumo de quê? Aí vocês colocam. O que representa cada uma das colunas? Aí vem aqui, para vocês marcarem um X na letra B da questão 6. Aí vem falando, a quantidade de água consumida por uma pessoa diariamente em determinados países. Aí depois, a quantidade de garrafinhas de água consumida pelas pessoas de determinados países. Depois, a outra questão aqui para você marcar uma dessas três. A quantidade de água doce presente em determinados países. Aí a letra C vem falando. Escreva um parágrafo comparando o consumo de água em regiões mais desenvolvidas, como os Estados Unidos e a Europa, com o de regiões menos desenvolvidas, como o Brasil e a África. E a África subsaariana. Aí vocês vão escrever um pouquinho da diferença desses países, qual é a diferença deles na questão de água, tá bom, meus amores? E o infográfico, só para vocês ficarem sabendo, dar uma explicação, no módulo vocês também contém, mas vou aqui só deixar claro para vocês, o infográfico é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens, como vocês podem ver no infográfico de vocês aí, no módulo de vocês. Ele geralmente apresenta todos os números a respeito do assunto tratado, podendo haver esquemas gráficos e ilustrações explicativas. As informações escritas são curtas e objetivas e são acompanhadas de imagens. Elas, em geral, são facilmente identificadas pelo leitor. Os infográficos podem ser textos autônomos ou podem ser complementares a outros, como reportagem ou texto de divulgação científica. No caso aqui foi mais uma divulgação científica, ok? E então, meus amores, é isso. Se vemos na próxima aula, amanhã. Tenham um bom dia e respondam tudo direitinho e enviem para mim, tá bom? Beijos, boa aula, saudades!